Queridos, Mateus, capítulo 25, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Eu quero ler um verso com vocês aqui, e eu quero ministrar a palavra nessa noite. Nós temos, daqui a pouco, sentar à mesa, nós vamos sentar à mesa com o Senhor, mas precisamos antes refletir algumas coisas. Mateus, capítulo 25, verso 1. Quantos acharam, diga, achei. Diz assim a palavra de Deus: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar o noivo. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. Você pode dizer amém? Irmãos, o título dessa mensagem essa noite é Ele Vem. E qual é a sua posição? Amém? Eu tenho sido frequentemente desafiado por esse texto. Eu tenho lido esse texto, eu tenho meditado nesse texto, e esse texto tem falado muito comigo, tem mexido muito comigo. Por quê? Porque esse texto ele fala de algo que, como igreja, precisamos viver. Como igreja que aguarda a volta do noivo, precisamos estar com essa expectativa. E expectativa, irmãos, é algo que não deve ser frustrado. Amém? Expectativa é algo que ela deve ser alimentada com muita paciência, com muita alegria, com muita intensidade. Por quê? Porque quando você coloca expectativa em alguma coisa, é porque você entende que aquilo que você colocou expectativa é algo bom. Amém? Por isso que expectativas elas não devem ser frustradas. Mas, como crentes vigilantes, precisamos entender em que temos colocado nossas expectativas. É claro que o crente carnal, ele coloca suas expectativas naquilo que é dessa terra. Ele coloca expectativa no Vasco, ele coloca expectativa no Flamengo, né? Ele coloca expectativa na chuva, no vento. Ele coloca expectativa na bolsa, se a bolsa está alta ou está baixa. Ele coloca essas expectativas se o mercado está cotando bem o dólar ou não. Ele coloca as expectativas dele aqui nessa terra. Mas aqueles que vivem com a expectativa que Jesus vai voltar, ele vive nessa terra, mas a expectativa dele está na palavra. O crente que tem a vida na palavra, ele não anda frustrado. O crente que tem a vida alicerçada na palavra, ele pode até passar por uma tempestade ou outra, mas ele sabe que ele vai chegar do outro lado da margem. Jesus, ele disse assim: olha, vocês entrem no barco e atravessem do outro lado, porque lá do outro lado eu vou encontrar vocês. E os discípulos, obedientes à palavra, à voz de Jesus, eles entram dentro do barco, Valério. Só o que eles não esperam é que no meio do caminho, no meio da viagem, uma tempestade viria açoitar o barco. E a Bíblia fala que aqueles que estão dentro do barco, eles têm medo, eles temem. Por quê? Porque todos nós temos medo daquilo que não sabemos o que é. Nós temos medo, criamos fantasmas na nossa cabeça. E a Bíblia fala que eles ficaram assustados, mas alguém pode dizer, mas pastor, eles são pescadores. A maioria ali era pescadores, conhecem de mar, conhecem de lago, conhecem de tempestade, de tempo. Mas parece, irmão, segundo o escritor, que aquela tempestade era algo inacreditável. Era algo que parece que nunca tinha acontecido, era fantástico, era inédito. E eles têm medo. E a Bíblia fala que no meio daquela grande tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas. E agora, eles olham Jesus, mas eles começam a imaginar que não seria Jesus ou seria qualquer outra coisa. Eles olham aquela tempestade e eles imaginam que fosse um fantasma.
E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que tem um dentro do barco que ele pede para ir até, para sair do barco. Ele fala: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá até a ti. A pergunta, irmãos, que eu tenho feito nesses dias é: quem mandou aquele homem sair do barco? Quem mandou aquele homem abandonar o barco se a ordem foi: cheguem do outro lado? Alguém diz: pastor, mas ele estava cheio de fé, ele saiu do barco. Mas quando você sai de um lugar sem obediência, sem direção, sem a voz de Deus, sem ter a expectativa na palavra, você corre o risco de afundar, igual Pedro afundou. É bem verdade que ele poderia ter dado até alguns passos ali, sei lá, ele botou só o pé e afundou. E Jesus foi lá e resgatou, porque Jesus, ele está aí para nos acudir, está aí para nos abraçar. Ele é nosso Deus, irmão, nosso Pai. Ele está para nos abraçar. Mas a pergunta é: quem mandou Pedro sair do barco? Quando você sai de algo que Deus não disse para você sair, você corre o risco de afundar. Mas para acertar tudo aquilo que Pedrão fez, Jesus foi lá, acudiu ele, pegou ele e colocou novamente no barco. E eles chegaram do outro lado. Por isso que eu disse para você que você deve ter suas expectativas no céu. Por quê? Porque se você tiver suas expectativas no céu, você não será frustrado. Quem tem a expectativa na palavra, quem mantém, quem nutre as suas expectativas na palavra, ele não é abalado. Ele passa até por tribulação, mas ele suporta. Por quê? Porque ele sabe que quando chegar no final dessa tribulação, do outro lado, o mestre está lá para acudir, o mestre está lá. E esse texto, irmão, nos desafia. Por quê? Porque esse primeiro versículo, ele tem alguns elementos que nós precisamos entender. A primeira coisa, ele começa dizendo: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro. A frase aqui, então, o reino dos céus, a frase aqui se refere à vinda do Senhor, seu julgamento. Então, o julgamento do Senhor, o encontro do Senhor com a sua noiva, será dessa maneira. Que maneira, pastor? Como o texto diz, semelhante a 10 virgens. Virgens, aqui anunciada é a igreja, os santos, aqueles que aguardam a vinda do noivo. Eu estava estudando esses dias, irmãos, sobre as analogias, sobre as parábolas de Jesus. E uma das coisas que Jesus sempre gostou de usar era o cotidiano que os judeus tinham, que os judeus até aqui, nesse período é judeu, que eles tinham. E Jesus sempre usou figuras de linguagem que era conhecida, era o campo, era a terra, era o arado, era a pesca. E aqui Jesus, irmãos, certa vez ele vai explicar aos seus discípulos que a sua volta é como um casamento. É como o noivo que assina, que faz uma aliança com a família da noiva, paga um dote, paga um preço pelaquela esposa, pelaquela noiva. Aquela noiva, depois que firma um contrato, que as famílias firmam um contrato, ela vai começar a usar um véu. Por que, pastor, ela usa o véu? Porque o véu é sinônimo que ela está comprometida com alguém. E se algum bonitão na cidade chegar e se cantar pelaquela bela noiva, ele não pode mais ofertá-la. Por quê? Porque agora ela já é comprometida. O véu era o compromisso. E geralmente, irmãos, quando uma noiva está comprometida, ela é separada. O véu separa ela das outras noivas, das outras meninas. Porque agora ela não é mais uma menina, ela é uma noiva separada. Ela tem um compromisso com o noivo. E o noivo, ele faz um discurso de esperança na frente da família. E qual discurso de esperança é esse? Ele fala: olha, eu vou voltar a trabalhar, eu vou para perto do meu pai, mas em breve eu vou vir buscá-la. E ele volta a trabalhar, porque Jesus disse que o meu pai trabalha até agora e eu também continuo trabalhando. Então o nosso noivo, ele está trabalhando. Ele está operando. Você não está vendo, mas ele está operando, ele está trabalhando na sua vida. Você não está vendo, mas ele está trabalhando nessa noite. Nós não temos visões espirituais das regiões celestes,
mas ele opera, ele está trabalhando, ele foi trabalhar, ele continua trabalhando. E alguém pode perguntar ao noivo, e aí, quando é que é o casamento? E o noivo pergunta, eu não sei, é o meu pai que sabe, ele é que dá o start, ele é que dá a palavra final. E nesse tempo aqui, irmãos, o noivo volta para a casa do pai, para preparar uma câmara nupcial, para que ele possa ter um encontro com a sua amada e consumir o casamento. E o pai, por experiência, é o pai, Josimar, que comanda a obra. É o pai que dá diretriz na obra, o que fazer, o que não fazer. E é o pai que dá o comando para que o filho possa ir buscar a noiva. E quando o pai dá o comando para o filho buscar a noiva, vai o emissário do noivo. Quem é o emissário do noivo? Geralmente é um amigo do noivo. É alguém muito íntimo do noivo. É alguém que o noivo tem como um arauto, aquele que vai anunciar, é um amigo. E o que esse amigo faz? Esse amigo é aquele que troca cartas, que o noivo escreve uma carta. O Vitor aqui está noivo. Aí ele escreve uma carta. Esqueci o nome dela. Para Lariane. Aí o Vitor escreve uma carta. Ó, amada minha, desejo muito estar em teus braços em breve. Ele dá a carta. E aí o emissário pega a carta e leva para Lariane. Só que o emissário, ele não só entrega a carta, ele lê. E ele precisa agora, quando ele lê, ele precisa colocar a mesma emoção que o noivo escreveu. Então, ele começa a anunciar: ó, amada minha, desejo em breve estar em teus braços para nós podermos passar a eternidade junto. Então o emissário, ele prega para a noiva que o noivo está vindo e que ele tem saudade. Qual é o perigo? O perigo é o emissário se apaixonar pela noiva e a noiva pelo emissário. Então ele precisa ser isento nisso. Som. E agora, irmãos, o noivo, ele manda o emissário ir, não perca o fio da meada. Agora o emissário, ele vai. E agora ele não vai mais com uma carta do noivo para a noiva. Agora ele vai para anunciar: eis aí o noivo. Eis aí o noivo. Então, a noiva, que ela está aguardando o retorno do noivo, o noivo vem buscar. A virgem está preparada, ela se levanta, e quando ela se levanta, ela precisa se levantar não somente com a lamparina, mas também com azeite para encontrar o noivo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele relata que a virgem significa a igreja. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz: pois estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, isto é, Cristo. A noiva está em preparação para o retorno do noivo. A igreja, irmãos, está em preparação para a volta de Jesus. Por isso ela fica numa expectativa que o noivo vai voltar. Ela vive na expectativa que o noivo vai apontar a qualquer momento para buscá-la. E aí cabe à noiva algumas situações. Primeiro, ela precisa ter azeite na sua botija. Uma das tipologias de azeite é o Espírito Santo. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. A igreja, irmãos, deixa eu te dizer um negócio aqui. Nós estamos transmitindo hoje o culto em 2 plataformas diferentes. E é bom que esteja gravado isso. A igreja, ela não precisa de coaching. A igreja, ela não precisa de profissionais da fé.
A igreja precisa de um pastor comprometido com a palavra e cheio do Espírito Santo. Para quê? Para preparar essa noiva com zelo para a volta do seu Senhor. A igreja não precisa de show, a igreja não precisa de luzes, fumaça, não. A igreja precisa que o pregador seja cheio do Espírito Santo, cheio da palavra e possa transmitir a verdade que o céu deseja. A noiva, ela não pode se envolver ou se embaraçar com as coisas desse mundo. Ela precisa se manter pura, imaculada. Ela precisa se manter virgem para a volta do seu noivo. O noivo, irmãos, vai voltar. Mas enquanto o noivo não volta, nós precisamos estar com as nossas lamparinas preparadas, com azeite. Precisamos definir o que queremos diante de Deus. O versículo 2 do capítulo 25 diz assim: 5 dentre elas eram nécias, tolas, e 5 prudentes. Nós precisamos decidir, irmãos, se nós somos tolas, somos tolos. O que é, no texto vai dizer o que são virgem nécias, tolas, mulheres, homens e mulheres que levam a vida com Deus de qualquer maneira. Sabe qual é a frase que essas pessoas usam? Se der, deu. Se não der, Deus entende. O que você vai mais ver hoje na igreja é as pessoas dando desculpa. Pastor, não dá para ir hoje, está chovendo. Pastor, não dá para ir hoje, é aniversário do meu sobrinho. Pastor, não deu para mim porque estava trabalhando. Pastor, não deu para ir porque, estou sem sapato. O que você mais vê hoje, irmão, nas igrejas, é as pessoas dizendo, se der, deu. Eu vou lá. E se não der, Deus entende. Esse tipo de comportamento, a Bíblia fala, chama de nécias, tolas, imprudentes. E o texto fala que há mulheres prudentes, noiva prudente. O que são noivas prudentes? Mulheres, homens e mulheres que levam a obra de Deus a sério, que não tem como precioso outra coisa a não ser a vontade do seu Senhor, que não tem mais como precioso essa vida aí fora. Já acabou, já morreu, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O nosso pensamento, a nossa mente é outra, a nossa mente foi renovada, houve uma metanoia, uma transformação de mente. Agora, não ter azeite é um forte indício que essa noiva, que essa virgem, não tem intimidade ou conhecimento de Deus. O versículo 3 diz assim: as nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram consigo azeite. Elas estão mais preocupadas com o aspecto, com a fisionomia. Elas estão mais preocupadas com aquilo que está do lado de fora do que com aquilo que está do lado de dentro. Estamos mais preocupados com a estética da igreja, irmão, do que com a vida propriamente de uma igreja. Hoje eu recebi algo muito interessante, e eu até compartilhei no meu status, que diz assim, alguém compartilhou, a W. Tozer disse: os pregadores de hoje querem encher as igrejas de pessoa, enquanto os pais da igreja queriam encher as pessoas de Deus. Nós estamos mais preocupados em encher esses bancos. Eu acho até bacana, é legal, isso faz, irmãos, eu como pastor gostaria que todos os lugares agora tivessem vazio. Quem sabe a gente está terminando agora o último culto da noite,
A gente fez um culto às 5, um culto às 7, seria legal, bacana. Eu, como pastor, me sentiria honrado, me sentiria lisonjeado. Mas o que adianta? Nós temos uma igreja cheia de pessoas vazias. A igreja está cheia, pastor, mas há facções. A igreja está cheia, mas há divisões. A igreja está cheia, mas é um antro de fofoca. A igreja está cheia, mas são crentes raquíticos na fé. A igreja está cheia, mas não são crentes que lançam suas sementes. Então, irmãos, a preocupação do pastor hoje é que as pessoas se encham de Deus, não que a igreja encha de pessoas. Eu sempre digo aqui, pastor Joel, que o termômetro de uma igreja são batismos. Se a igreja batiza é porque ela está cumprindo o ID, a vontade, está ganhando almas. Mas eu me pergunto até que ponto batizar também quer dizer crescimento, porque como eu disse terça-feira aqui, muitas igrejas que eu vejo batizando hoje estão batizando adolescentes, crianças que saíram da fase infantil, entrando na adolescência ali de 12, 13 anos, são filhos dos crentes que já estão na igreja. Por quê? Porque no afã de dizer, estamos batizando, estamos crescendo, nós estamos pegando as crianças e acelerando, de repente, um processo que ainda não era para acontecer. Não que não deva ser batizado, mas há um crivo. Qual é o crivo, pastor? Crer, eu creio, eu sei disso. Se crer, será batizado. Mas eu também tenho que entender, eu como ministro do Evangelho, que o batismo não é algo que deve ser banalizado. Tem gente que é batizada, irmão, se batiza hoje e amanhã se desvia. O senhor está falando isso por quê? Porque é causa própria. Já aconteceu aqui com a gente. Fizemos um batismo há 2 anos atrás, lembra, cá? A menina estava vindo até se batizar. Ela se batizou no domingo. A partir de segunda ela nunca mais veio. E aí, trocou de número? Trocou de telefone? Trocou de casa? Nunca mais entrou? Cadê? A pessoa sumiu. Outro dia encontramos a pessoa, estava no mundo de novo. Nós precisamos encher a igreja, irmãos, de pessoas, sim, mas de pessoas consolidadas. Versículo 4 diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Aquelas que andam com Deus têm orientação e sabedoria. Uma igreja que além da lâmpada tem azeite, é uma igreja que anda na instrução e na sabedoria. O Salmo de número 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Lâmpadas, irmãos, significa sabedoria com Deus, palavra, e azeite, intimidade, Espírito Santo. Precisamos ser uma igreja equilibrada, que cresça tanto na graça e no conhecimento, quanto também na oração, na visitação, na renovação com o Espírito Santo. Essa é a nossa marca. Uma igreja que cresce saudável. Uma igreja, irmãos, que tem uma comida saudável, como diz um amigo meu, pasto verdinho, bem tratado, bem cuidado. A pergunta é, ele vem, qual é a nossa posição? Só que, preste atenção, eu já estou caminhando para o fim. Irmão Josimar, a Bíblia fala que tardando o noivo. Alguém poderia dizer, mas pastor, desde 1947 eu escuto que Jesus vai voltar.
seja em 47 ou em 2027, eu continuo acreditando que ele vai voltar. Mas o noivo tardou. Por que o noivo tardou? Entenda uma coisa, o tempo de Deus é diferente do nosso. O kairós de Deus é diferente do nosso cronos. O salmista no Salmo 90, versículo 5 diz: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que já passou, e como as horas da noite. Os dias para Deus é diferente dos nossos. Os dias para Deus é como pedagogia para nos ensinar. Porque nós queremos tudo pronto, na hora. Ontem a gente não teve nenhum compromisso ontem, então eu fui cozinhar. Comecei cozinhando na sexta, porque eu tive que deixar o feijão de molho. Era um feijão especial que nós compramos quando nós estávamos em conservatório, um feijão vermelho, grandão, com as sementes grandes. Eu comprei 1 quilo num armazém que teve lá e deixei guardado. Falei, vou fazer esse final de semana. Reservei na minha agenda que eu não ia fazer nada. Não ia sair para pregar, não ia botar atividade na igreja. Eu ia ficar em casa naquele dia. Então eu comecei a cozinhar na sexta. Botei o feijão de molho na água. Comprei uns salgados, não muito salgado. Fui trocando a água 2 vezes. Acordei. Minha esposa acordou, saiu para levar o Benjamin na terapia. E ela falou, Marco, bota esse feijão para cozinhar logo, porque o nosso fogão é lento, esse feijão demora. E aí, eu comecei, irmão, aquele processo gostoso de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. É terapia para mim. E vai lá, corta a cebola, amassa alho, separa os temperos, bota o feijão, bota os salgados. Aí os salgados estavam muito grandes, então eu tive que pegar uma faca, Vitor, e ir cortando, pedaço por pedaço. E pensando, quando ele estiver pronto, que delícia. A farofa já estava pronta da sexta para o sábado. Peguei a couve, cortei a couve fininha. Peguei o talho da couve, cortei ela fininha. Botei o talho da couve, irmão, para ferver com sal. Depois peguei e fritei com azeite e alho. Que delícia ficou. Cortei 2 bananinhas, botei no talho. Ficou, irmão, ficou um negócio, ó, maravilhoso. Eu comecei, Valéria, na sexta-feira. Josimar, o almoço só ficou pronto 2 horas da tarde. A culpa não era do cozinheiro, não, era do fogão, tá? O pessoal já nervoso, querendo comer. Calma, bota a mesa. Vamos fazer uma mesa bonita. Sai todo mundo do celular. Vem para a sala, vamos almoçar junto. Bota a mesa. Falei, esposa, pega aquele pirex o nome que chama? Aquele negócio bonito que nós temos branco, bota aqui, aquela louça branca aqui. Ela botou o feijão, o arroz, a couve, a farofa. Irmãos, que comida gostosa. Eu estou empazinado até hoje. Você está rindo, eu só quero te dizer o seguinte, porque existem coisas que levam tempo. E como nós estamos aproveitando daquela comida que foi de ontem ainda. Agora existem pessoas que querem um negócio rápido. Pega a água, ferve a água, joga o macarrão instantâneo, deixa ferver, joga a água fora, mistura aquele pozinho, faz uma mexida assim e come. Alimenta parcialmente. Daqui a pouco você sente fome de novo. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos, é que o tempo de Deus é diferente do nosso. É que no tempo de Deus, que para nós parece que está demorando, Deus está nos tratando. Deus está cuidando de nós. Nós estamos amadurecendo nesse propósito.
Nesse tempo, nós estamos amadurecendo, sabe por quê? Porque se não for no tempo de Deus, as coisas não servem. Se for no tempo dos homens, as coisas são feitas de qualquer maneira. A Bíblia vai dizer que Jesus teve fome uma vez e, avistando uma figueira com folhas, foi até ela para poder comer alguma coisa, e chegando lá, essa figueira não tinha frutos. E a Bíblia fala que Jesus virou para ela e falou assim: por que tu não tem frutos agora? Nunca mais terá. Eles foram embora. Quando voltaram na parte da tarde, os discípulos olharam a figueira e ela estava seca. E alguém pode dizer: Jesus amaldiçoou a figueira. Não, Jesus não amaldiçoou a figueira, ele só mostrou quem ela era. Por quê, pastor? Porque toda figueira, quando está dando folhas, é porque ela está no tempo de fruto. E aquela figueira estava dando folhas sem estar no tempo do fruto. Sabe o que é isso? É a noiva que tem a lâmpada, mas falta ali azeite. Então está demorando o processo, fica tranquilo, porque ele está cuidando, ele está trabalhando. O mundo está se movimentando, é moeda única, é o BRICS agora, é um bloco econômico de muitos países agora. Assim, fica tranquilo, ele não perdeu o controle, ele vai voltar. Ah, pastor, porque está aumentando a perseguição, agora é lei disso, é lei daquilo. Fica tranquilo, ele não perdeu o controle. Alguém pode dizer nessa noite: mas tardou o noivo, pastor, as coisas estão difíceis. Ele não perde uma batalha. Eu nunca li na Bíblia que Deus perdeu uma batalha. Eu nunca li, eu sempre li na Bíblia que ele é vitorioso. Vitorioso na guerra, vitorioso na terra, vitorioso nos céus, vitorioso no mar, vitorioso nos ares. Ele é vitorioso, irmãos. Por isso que nós cantamos aqui: vitorioso és, na tempestade está. Seu nome é imbatível. Não tem, irmão. Não tem Lewis Hamilton, não tem Max Verstappen, não tem Pelé, não, tem o nome de Deus poderoso, do Deus forte, tem o nome do Deus que provê. Aleluia. Moisés falou assim: Senhor, eu vou apresentar-te a Faraó. Quem eu digo que tu és? Qual é o teu nome? Deus diga a Faraó que eu sou o que sou. E o que Deus é? Provedor, vitorioso, é aquele que cura, é aquele que não chega atrasado em nada. É que a gente acha que tarda o noivo tardou. E aí, como nós somos assim, o noivo tardou. O que a gente faz? A gente relaxa. Só que preste atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia vai dizer, no versículo 5, que tanto as preparadas quanto as tolas adormeceram. Por quê, pastor? Porque o cansaço, ele vai bater em todo mundo. O problema aqui não é dormir, pois o cansaço e o sono faz parte do nosso dia a dia. Tem uns que dormem até demais, né? E outros que dormem até de menos. Mas o cansaço faz parte do nosso dia a dia. O problema, irmãos, não é dormir. O problema é não estar preparado para a volta do Senhor. O problema não é dormir. O problema não é o Maracanã ver o jogo do Flamengo. O problema não é o São Januário ver o jogo do Vasco. O problema não é ir na pizzaria comer uma pizza. O problema não é pegar a família, viajar e ir para Angra dos Reis, naquela ilha que você tem lá. Não é. O problema não é você sair daqui, tirar umas férias e ir para Nova York. O problema não é esse. Porque aqui ou lá você continua sendo crente. Diga amém. Amém. Sim ou não, pessoal? Porque ser crente aqui, não ser crente na pizzaria, tem alguma coisa errada. É crente aqui, não é crente no trabalho, tem alguma coisa errada. Você não é espião do céu, 007 do céu.
Agente infiltrado, secreto? Não. Pastor, fica tranquilo. O que foi, Vitor? Lá no meu trabalho, ninguém sabe que eu sou crente. Eu falei, por quê? Porque eu estou vigiando lá todas as coisas. Não, Vitor, está errado. Você tem que ser crente lá também. Tem crente que é agente secreto. No trabalho ninguém sabe da fé dele. Ele vê as pessoas debochando, falando. E aí, o que tu acha? Tu troca de assunto e tudo. O problema não é dormir. O problema é não estar preparado. O apóstolo Paulo nos ensina que um bom obreiro, ele está preparado e ele maneja bem a palavra. Você tem que ter uma palavra no teu coração para liberar para alguém. Pastor, eu não consigo gravar. Vou te dar uma receita. Grava João 3,16. Você vai precisar de João 3,16 um dia. Um dia você vai precisar de João 3,16. E o que é que diz João 3,16? Porque Deus, o mundo, de tal maneira, que deu seu único filho, filho unigênito, para todo aquele que nele não. Uma hora você vai precisar desse versículozinho. Alguém vai estar em desespero. Você, meu irmão, porque Deus amou o mundo. Alguém vai estar numa situação de falência. Você vai dizer, porque Deus amou o mundo. Eu evangelizei minha mãe assim. Você sabia que eu evangelizei minha mãe assim? Irmã Patrícia, eu evangelizei minha mãe assim. Ela tinha brigado com a filha dela, estava chateada, chorando. Ela morava num corredor assim lá em Vaz Lobo e tinha uma cadeirinha de balanço, ela estava chorando. E eu cheguei perto dela e ela chorando, desesperada. Eu falei, o que houve, mãe? Briguei com a sua irmã, não sei o que lá. Eu falei para ela, quando ela olhou para mim, eu falei, mãe, ela o quê? Porque Deus amou muito da maneira que Deus fez, que não precisa ter a vida eterna. Ela, o que foi, garoto? Eu falei, vamos na igreja comigo hoje. Para com isso. Eu falei, não. Eu conheço um Deus que pode tirar esse vazio que está no teu coração. E ela falou, tá bom, eu vou. Irmãos, esteja preparado. Esteja preparado. Nós não sabemos quando, mas precisamos entender que uma hora ele vem. Nós não sabemos quando, isso não compete a nós, mas uma hora vai acontecer. E a Bíblia fala, mas tardando o noivo, todas cochilaram, tosquenejaram, dormindo, mas, porém, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Ouviu-se o que, igreja? E qual é o clamor? Aí vem o noivo. É nessa hora que muita gente vai ser pega de surpresa. E olha o que o texto vai dizer. Volta lá, versículo 6 e o 7. Olha o que o texto vai dizer. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao encontro dele. Então, se levantaram todas aquelas virgens. Se levantaram o quê, irmãos? As preparadas e as não preparadas, sim ou não? Se levantaram todas. É o que a Bíblia fala. E prepararam as suas lâmpadas. O versículo 8. E as tolas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando ou apagada. Escuta o que eu vou te dizer. Existem coisas que são inegociáveis para nós. Existem coisas, querido, que é inegociável para mim e para você. Buscar a Deus é inegociável para nós. Ter outro Senhor é inegociável para nós, não podemos negociar isso.
E aí, no meio do teu caminho, no meio do teu processo, vai aparecer pessoas para negociar, querer negociar a tua fé. Vai aparecer situações que vão querer desafiar você a abandonar a sua fé. Por quê? Porque essas situações vêm vestidas de amigo, vêm vestidas de amiga. De vez em quando usa saia, coque e fala em línguas. De vez em quando usa gravata, terno e prega. Jesus, o apóstolo Paulo falou, nem se outro anjo vier pregando outro evangelho. Não. Jesus disse, se te disserem, ali está o Cristo, não acreditem. Mateus 27, não acreditem. Por quê? Porque aparecerão nos últimos dias pessoas afirmando, eu sou o Cristo está lá, o Cristo está aqui. No meio do caminho, pode ter igrejas que podem te ferir, te feriu. Conheço pessoas que hoje vivem uma situação chamada, hoje, nova na teologia, já não tão nova, chamada desigrejados. Pessoas que falam que creem em Deus, em Jesus, mas não tem um lar espiritual para congregar, não tem um pastor, que estão submissos a uma autoridade. Pessoas que se feriram com a igreja. Pessoas que negociaram o seu azeite. Porque, irmãos, deixa eu te dizer um negócio. Vou voltar a repetir. A Bíblia fala, o autor dos Hebreus vai dizer que nós temos que copiar a fé dos nossos pastores. Muitas das vezes, na minha caminhada cristã, são 22 anos como cristão. Desde o dia que eu levantei a mão, lá em julho de 2001, e aceitei a Jesus lá na Rua Tiúba, em Vicente Carvalho, na casa do pastor Gabriel, que estava tendo uma reunião de célula, que eu entreguei a minha vida ali. De lá para cá, quantas decepções eu já tive. Quantas pessoas já me magoaram e quantas pessoas eu já magoei, porque muitas das vezes a gente só se coloca na posição de vítima. Só a mim me magoaram. E quantas você magoou? Agora, irmãos, nesses últimos anos, 4 anos pastoreando essa igreja, quantas decepções, quantas noites chorando, quantos questionamentos diante de Deus, porque isso aconteceu e aquilo aconteceu. Mas, uma coisa eu nunca fiz, negociar a minha fé. Não. O homem não morreu por mim, o pastor da Casa de Paz não morreu por mim na cruz do Calvário. Não foi ele que me deu salvação. Não foi ele que me salvou. Não, foi o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário por mim, para me libertar. É ele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o evangelista. Não é aquele pregador que anda rodando aqui e ali, não. Eles podem vacilar, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o noivo. Eu tenho um compromisso com o noivo. Eles podem se vender. Podem botar político no altar, podem se vender, podem vender rebanho. Igual já vi anúncio de jornal, vende igreja com membro e tudo. Eu não. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. Eu tenho um compromisso com aquele que me salvou. Irmãos, eu tenho um compromisso com aquele aquele que me separou para essa boa obra. Sabe por quê? Porque o que eu digo para minha esposa e o que nós aprendemos, se a igreja começar, se o ministério, igreja não, se o ministério começar a ser peso para mim, não foi Deus que me chamou, foi o homem. Não,
A igreja, o ministério não é peso. Por quê? Porque eu sempre desejei, desde que eu me entendi por gente como crente, eu falava, eu quero aquilo aí para mim, eu quero aquele chamado, eu quero um dia estar na tribuna, eu quero um dia estar pregando. Por quê? Porque eu quero que aqueles que eu amo possam ter o mesmo destino que eu estou tendo, de ir para o céu, de estar nos céus, de me encontrar nas bodas com meu noivo. Então, irmãos, vou terminar. Vai começar pessoas a aparecer para você e dizer, me dá um pouco do teu azeite. Irmã Lourdes, ora por mim hoje, lá eu não vou, estou fraco. Igual a galinha da Angola, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Versículo 9. Mas as sábias responderam, não. Você tem que aprender a dar não para algumas pessoas, irmãos. Você tem que aprender a dar não para algumas pessoas. Enquanto você não dá não, você vai servir de estrado. Vão estar sempre passando por cima de você. Não precisa ser sal grosso. Pode ser sal da terra, não sal grosso. Sexta-feira, eu e minha esposa, nós fomos numa casa resolver uma questão profissional. E a irmã era crente também. Só que a irmã era daqueles tipo crente sal grosso. Rapaz, que grosseria aquela senhora tratou eu e minha esposa. Minha esposa falou que na primeira grosseria dela, a minha face mudou. Ela falou que eu fiquei mais branco do que eu já sou. Irmãos, eu contei até 10. Falei, Senhor, me dá o fruto do Espírito. Me dá paciência, longanimidade, mansidão. Irmãos, eu lembrei um dia do desenho do tio Patinhas, que um dia o Pato Donald, ele é muito nervoso, né? E aí um dia ele passou pela terapia, alguém disse para ele, quando alguém te irritar, Pato Donald, tu conta até 10. Ele, 1, 2, 3. Eu contei até 50. Primeiro, em respeito à idade da senhora. E segundo, meu azeite ninguém toma. Saímos de lá. Primeira coisa que eu entrei no carro, eu falei, nossa, deu vontade. Ela falou, deu. Mas nós vencemos. Então, irmãos, você tem que aprender a dar não para algumas pessoas. Mamãe, tem que aprender a dar não para o filhinho. Não, também é pedagógico. Tu foi criada com não. Tu foi criada com chinela havaiana no lombo. E agora trata o filhão diferente? Dá não. E as prudentes disseram, não. Preste atenção no que eu vou te dizer. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. O que Daniel decidiu? Não se contaminar. O que Daniel fez? Se posicionou. Se você não tomar decisões, alguém vai tomar decisão por você. E amanhã você não vai poder reclamar das decisões que tomaram por você. Por quê? Porque você não se posicionou no tempo que tinha que se posicionar. Imagine se essas mulheres cedem as tolas. Ia faltar para as tolas e ia faltar para elas. Então tem hora na vida, Ana Paula, que a gente tem que dar não. Não, calma aí. Não posso. Não tenho condições. Para de querer agradar a tudo e a todos. Para de querer ser o bom para todo mundo. Enquanto você é bom para os da rua, está prejudicando a casa. Está prejudicando os da casa. Por quê? Porque quer ter uma boa aparência para todo mundo na rua. Não. Aquela loura ali, aquela lourinha ali, ela é gente boa pra caramba.
pode contar com ela, pode ir lá. E ela está se prejudicando para atender outras pessoas. Dizer não, irmãos, também é de Deus. Deus também diz não muitas vezes para nós. Na grande maioria ele diz não, do que diz sim. Porque nós não sabemos como orar, não sabemos como pedir. Nós somos igual aquela criança que está orando para o pai dar um pônei. Papai, me dá um pônei. E o papai, minha filha, como eu vou te dar um pônei? Não, pai, fica tranquilo, eu já sei. A gente amarra ele no abajur e ele vive no tapete da sala. Por quê? Porque a gente tem solução para tudo diante de Deus. E ela insiste, 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 até uma hora que o pai não fala mais nada, o pai fica quieto. Aí ela faz biquinho, fica chateadinha, não vem para oração, não vem para a igreja, para de ler Bíblia, vai brigar com Deus. Não, entrei em juízo com Deus, fui brigar com Deus. Ah, coitada de você, coitado de você. Quer brigar com Deus mesmo, né? Só que o tempo passa, o tempo voa, né? Eu sei que você pensou naquele comercial. E você amadurece. Aí um dia o pai chegou para a filha, que já estava bem madura, e falou: Ana Paula, você ainda quer um pônei? Que isso, pai? Onde que a gente vai criar um pônei aqui? Eu era uma criança, não sabia o que estava pedindo. Então o pai sabe o que faz. O pai sabe, até quando o pai dá não, Josimar, ele sabe o que faz. E elas deram não. Por quê? Porque elas foram verdadeiras, para que não falte para mim e a vós outras. Vai lá, vai pagar o mesmo preço que eu paguei. Vai pagar o mesmo preço que eu paguei aqui, ó. Ide, antes aos que vendem e comprai. Irmãos, você acha que para mim estar aqui não houve um investimento? Houve um investimento. 4 anos dentro de uma universidade. Cursos em várias áreas da teologia. Sento para ouvir muita gente. Por quê? Porque eu não sei tudo. Igual agora. Chegou 2 Bíblias novas para mim. Porque eu preciso estar estudando, atualizado. Vou comprar uma outra agora, mês que vem, né, pastor? Dos 50. Vou comprar do líder Batista Nacional, vou comprar, vai estar lá. Vai custar alguma coisa, ninguém vai me dar de graça, eu vou ter que passar o cartão. Comprar, por quê? Porque para estar aqui, esse menino teve que sentar para alguém ensinar ele. Eu sei que ele é muito inteligente. Aprende tudo fácil. Mas ele teve que alguém ensinar ele. Ou tu acha que ele já saiu aqui, ó? Não. Dedilha isso daí com uma facilidade. Parece até que é fácil, né? Não, parece fácil. Só botar o dedo e fazer assim parece fácil. Mas não é. Ali tem nota, tem tempo, tem arranjo, né? Tantas outras coisas que tem para ele poder tocar ali. Então, cuidado, irmãos. Cuidado para não arrancarem aquilo que te custou muito. Você sabia que tem pessoas perdendo a família porque não dizem não? Está na hora de você dizer não. Se eu te der, eu falto. Vai lá e compra você. Versículo 10. E saindo elas para comprar, quem chegou? O noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E a porta fechou. E olha o que diz o versículo 11. Mais tarde, chegaram as outras, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, o noivo respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Mas, Senhor,
no teu nome eu cantei na igreja, toquei bateria, fazia uma virada como ninguém. No teu nome eu preguei. No teu nome eu viajei pregando, curei pessoas. Não vos conheço. Sabe quando alguém me pergunta que alguém tem a vida muito torta e aparentemente o ministério está frutificando e está avançando? A minha resposta é, olha, Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer e ninguém tem nada a ver com isso, Ele é Deus. Alguém me perguntou esses dias sobre uma moça muito famosa que teve aí, né, e parece que matou o marido, matou, né, foi comprovado, então me perguntaram sobre essa pessoa. Eu falei, olha só, Deus, de repente usou essa pessoa porque tinha que alcançar pessoas ali. Agora, o que ela fez com o azeite que era dela, ela vai dar conta. Por quê? Porque cada um de nós aqui dará conta de si. Para de querer fazer aquilo que é o trabalho de Deus. Não é você que vai endireitar o marido, o filho, é Deus. É o tempo, é o amadurecimento. Como nós cantávamos antigamente, o nosso trabalho é apenas o quê? Descansar. Descansa. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Está ficando com o cabelo branco mais cedo? Está ficando acima do peso que não deveria ficar? Outros estão perdendo o cabelo que não deveria perder. Por quê? Porque está ansioso. Está comendo demais, bebendo demais, dormindo pouco. Por quê? Porque está muito ansioso. Ei, querido, entrega isso na mão de Deus. É Ele quem cuida, é Ele quem guarda, é Ele quem trata. Ele sabe o início, Ele sabe o final. Está na mão de Deus. E se tiver na mão dEle, está na melhor mão possível. Porque Ele sabe o que tem que fazer, Ele sabe na hora que tem que trabalhar, Ele sabe na hora que tem que apertar, Ele sabe na hora que tem que afrouxar. Por quê? Porque Ele é Deus. E acabou. Terça-feira eu disse aqui na escola de discípulo, não adianta querer conhecer a Deus como se Deus fosse uma ciência exata. 2 mais 2 é 4. Não, com Deus não é assim, porque o 2 mais 2 de Deus pode ser 10. E aí? Não, é impossível. É impossível para ti, mas para Deus não é. Não existe impossível para Deus. Não existe impossibilidades para Deus. O que existe é alguém que esteja disponível, que esteja na posição quando Ele voltar. A mensagem é, Ele vai vir, qual é a tua posição? Eu falo muito disso aqui, eu vou encerrar agora, já falei isso 10 vezes que eu vou encerrar. Esse é costume de pastor, né? Eu falo muito nisso, mas vai ter muito crente que um dia vai estar sendo surpreendido no Maracanã. Não sei, de repente. Não é por causa do Flamengo, não. Não é por causa do Botafogo, do Vasco, do Fluminense. É porque trocou as suas expectativas. Tirou a expectativa do Deus eterno e está colocando a expectativa em coisas da terra. E será surpreendido. Por quê? Porque o dia do Senhor é como um ladrão. Ninguém sabe quando vai vir. Porque se você soubesse quando o ladrão viria, diz a Bíblia que você ficaria de guarda esperando ele chegar. Mas a volta dele, a vinda dele, ninguém sabe quando será. Será como um raio, num piscar de olhos. Mas vai acontecer, irmãos. Pode tardar, pode demorar. Daqui a 40 anos eu posso estar pregando a mesma mensagem, dizendo, Jesus vai voltar. De repente muitos aqui já estão dormindo no Senhor. Será outra geração. Mas eu estarei dizendo, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E qual é a sua posição? Aí você vai dizer para mim, pastor, a minha posição é com as minhas lamparinas e com o meu azeite e com as minhas vestes brancas. Porque uma noiva, quando vai ao altar, ela precisa também estar de branco. Eu nunca vi noiva casando de preto. Só umas doidas que tem aí de vez em quando aí que aparece aí. Mas é aquela ovelhinha, né?
que não se pode nem mais dizer que é ovelha, porque parece que é racismo agora. De vez em quando casa algumas de verde, de amarelo, né? Mas a noiva mesmo, ela casa de branco. Porque segundo Apocalipse, bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sabe o que te habilita a estar no altar? Sabe o que te habilita a estar guardando o noivo? É o sangue. É o sangue. É o sangue que te purificou. Aleluia. É Jesus, irmãos. É Jesus. Atos vai dizer que não há na terra, não há no céu e não há na terra outro nome a qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Não existe outro fundamento na igreja. Não existe outra pedra na igreja. O apóstolo Pedro, ele declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala, Pedro, porque não te foi revelado nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha, pronome possessivo, a minha igreja. A igreja não é do Papa, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é do pastor, não é do famoso da televisão. A igreja é exclusiva de Jesus Cristo. E todos aqueles que militam nessa obra, um dia prestarão conta do que fizeram com a noiva, do que estão fazendo com a noiva. Eu finalizo dizendo para vocês uma frase que eu adotei para mim. Quando me perguntam qual é a essência do seu chamado, eu digo, a essência do meu chamado é como aquele maquiador, que ele é chamado no dia da noiva, e ele está maquiando a noiva, ele está preparando a noiva para quê? Para o encontro do noivo. O que é que eu estou fazendo aqui? Terça, quinta e domingo. Eu estou preparando uma noiva para se encontrar com o noivo. Alguém pode dizer, mas pastor, de vez em quando tem 15 pessoas, que bom, 15 pessoas estão sendo preparadas para se encontrar com o noivo. Pastor, tem 4 pessoas, maravilhosa graça, porque 4 pessoas estão sendo preparadas para se encontrar com o Senhor. Pastor, tem 50 cadeiras, 50 pessoas estão sentadas, que bom, que bênção, porque 50 pessoas estão sendo preparadas para se encontrar com o noivo. E nenhuma delas poderá dizer, eu não sabia disso, meu pastor não falou, porque, não sei, conjecturo eu. Antigamente a gente falava que descia um negocinho assim de retroprojetor. Agora vai abrir um telão high-tech, 4K. Aqui, ó. Dia 27 de agosto de 2023, meu servo falou isso. Ah, é verdade. Aqui, ó. No dia 2 de outubro de 2019, ele falou isso. Aqui, ó, 6/11 de 2021, ele falou isso. Ele falou, e o que você fez? Entrou aqui e saiu por aqui. Ele vem. Qual é a sua posição? A sua posição é das que estão cheias com a lamparina cheia de azeite, ou das que estão só com lamparinas sem azeite? Gostaria que você refletisse sobre isso. Não agora, guarda para amanhã. Guarda para amanhã. Que você vai precisar dessa palavra amanhã. De repente você vai precisar dessa palavra quando você sair dessas portas aqui. Porque a palavra foi dada, a palavra foi lançada, e pelo que eu sei, a palavra do meu Deus não volta vazia. Ainda mais se ela encontrar um solo fértil, se ela encontrar um solo que pegue essa semente e cultive. Sabe o que eu fiz aqui? Acabei de fazer agora, Ana Paula. Lancei a semente, porque pão ali no texto é semente. Lancei a semente no solo. Agora, cabe você
regar e cuidar bem. Não negocie, irmãos. Não negocie aquilo que te custou. Nabote disse assim: na minha vinha ninguém toca, ninguém pega, ninguém leva. É minha. Nabote morreu? Morreu. Mas só tomaram a vinha de Nabote porque ele morreu. João Batista só perdeu a cabeça. Sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele não perdeu a mensagem. Perca a cabeça, mas não perca a essência. Perca a vinha. Ei, irmã, perca a vinha, mas não perca a palavra. Não perca aquilo que Deus te deu. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?